Olá, bom dia. O meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Hoje nós vamos dar continuidade a esta saga, essa história sobre educação à distância de quarta geração, desde as civilizações gregas, romanas e hebraicas até os dias atuais. E hoje eu vou falar sobre tecnologias de base científicas. A humanidade, desde os seus primórdios, sempre soube conviver harmoniosamente com técnicas de base empírica que sempre existiram desde que o homem surgiu na Terra. Técnicas de produção de alimentos, vestuário, habitação e transportes. Fizeram o progresso da humanidade chegar até os nossos dias, numa constante evoluir e sustentando uma população crescente num planeta de recursos finitos. Entretanto, são as tecnologias de base científicas, mais do que aquelas de base empírica, que fizeram com que o homem mudasse o seu posicionamento perante a vida e alterasse o seu relacionamento com o meio ambiente e com os seus semelhantes. Na utilização do fogo, dos primeiros utensílios, das armas e das ferramentas, o homem empregou técnicas desenvolvidas a partir de experiências que deram certo, descartando as que deram errado pelo método de ensaio e erro. Mas foi só com o desenvolvimento das ciências que a humanidade passou a contar com uma metodologia para o desenvolvimento da tecnologia. O domínio das transformações dos conhecimentos científicos em bases e serviços em prol do homem e da sociedade é o que se costuma chamar de tecnologia de base científica. Tecnologia é, na verdade, o conjunto das razões de base científica que explicam determinada técnica e que se poderia chamar em inglês de know-how, em contraposição ao saber puramente científico, sem qualquer conotação de explicação prática, denominado know-why. Já a técnica seria o fazer saber, o saber fazer constituído de qualquer explicação, sempre com uma aplicação prática, por isso mesmo denominada how to make. As tecnologias de base científicas modificaram a vida do homem moderno de tal modo que no curto espaço de apenas uma geração se vê obrigado a se adaptar pelo menos 4 vezes antes de se considerar velho o suficiente para não mais se deixar envolver por elas. Isso pode ser explicado pelo tempo decorrente entre o surgimento de uma inovação e de um cunho meramente teórico explicativo e a sua execução prática na forma de um novo invento, novo processo ou novo serviço colocado à disposição da sociedade. Enquanto no século XVIII, esse tempo se contava em décadas, atualmente, esse período se situa na média em alguns poucos anos. Além disso, a velocidade da informação nos coloca instantaneamente diante de um mundo em constante e perceptível mudança. Pode-se ainda denominar as tecnologias de acordo com a ciência em que se baseia. Além disso, e assim, além da tecnologia industrial, pode-se ainda falar em tecnologia humana ou tecnologia social, conforme sejam os bens e serviços desenvolvidos, por exemplo, a partir das ciências humanas ou sociais. Também se pode agrupar as tecnologias para fins didáticos, conforme sua origem ou aplicação. Assim, podemos ter
os seguintes tipos de tecnologias. A. Tecnologia de apoio à ciência, produtos, processos e serviços tecnológicos de base científica desenvolvidos não para a utilização diante do homem em geral, mas criados especialmente em apoio ao desenvolvimento da ciência, que na fronteira do conhecimento necessita de equipamentos cada vez mais sofisticados e tecnologicamente avançados. São as tecnologias de ponta que apoiam o desenvolvimento científico nos grandes centros de pesquisa. B. Tecnologia de inovações. Emprego do conhecimento científico de modo imbricado nas suas múltiplas facetas, sintetizado numa inovação tecnológica que ainda no plano das ideias se mostra possíveis através das leis e princípios científicos que lhes dão validade. A maior parte das vezes as inovações ficam aguardando o desenvolvimento de tecnologia de outras áreas para poderem ter sua realização materializada na forma de um invento. C. Tecnologia para o desenvolvimento de produtos e processos, que é o emprego de tecnologias existentes ou aplicação de novos conhecimentos para o aperfeiçoamento de bens ou a melhoria de processos e serviços. Trata-se da engenharia do produto, que busca, através da pesquisa tecnológica, a adequação dos bens e serviços ao seu fim, a redução do custo e a melhoria de sua qualidade. Os historiadores da ciência e da tecnologia reconhecem que as inovações e as grandes descobertas costumam acontecer na fronteira entre as disciplinas mais diversas, onde conhecimentos de cada uma pode ser aplicado às outras. A genialidade do pesquisador está juntamente em fazer essa correlação no momento adequado. Por isso, trata-se de tentar conciliar na educação moderna a preparação de especialistas não apenas treinados para realizarem bens uma determinada tarefa, mas também ser capazes de possuir uma formação geral. Isso é importantíssimo para o pesquisador moderno. A correta combinação dessas duas vertentes é o que permitirá ao pesquisador produzir a inovação e ao artista tirar o máximo de proveito de seus talentos. Entretanto, é muito mais fácil dizer que tecnologia e humanismo deveriam constituir um todo harmônico na formação educacional moderna, de que indicar as formas dessa realização e integração. Cada um dos educadores e pesquisadores certamente tem um ponto de vista próprio que se coaduna com os seus próprios interesses específicos. Por isso, o conjunto de políticas que procure atingir o objetivo de integrar o desenvolvimento tecnológico com as humanidades deve passar pelo estabelecimento de uma reforma completa, não apenas no sistema de ensino, mas também na educação geral do povo, de modo a mudar os paradigmas de uma época, o que certamente ultrapassará o período de uma geração. A dificuldade existe, sobretudo, porque há que se interferir no processo natural já em andamento, de tal sorte que as mudanças que ocorrem devam acontecer não por uma política determinada por um governo, como a gente sempre vê, mas por fenômenos sociais de natureza mais profunda que propiciem uma modificação nos paradigmas da sociedade atual.
Aqueles povos que se aperceberem com antecedência dessas mudanças certamente estarão em vantagem sobre os demais. Pergunta-se então de que modo estabelecer uma estratégia para tentar influir nesse processo se, como já foi dito antes, nenhuma política, por mais bem traçada que for, permitirá alterar a situação no espaço de algumas gerações. Assim, este problema deve ser tratado ainda em nível de observação crítica por especialistas das diversas áreas do conhecimento, quer científico, quer das humanidades. O escritor e filósofo francês Jacques Ellul, no seu livro A Técnica e o Desafio do Século, já na metade do século XX, advertia sobre os problemas que a técnica acarretava sobre o homem moderno e sem apresentar qualquer solução para o problema. Assim, dizia, e sem qualquer esperança para aquela época: a quase totalidade dos homens vive neste mundo essa divisão e essa dilaceração. O homem, privado, com todas as suas ligações com o passado, sentimentais e intelectuais, sofre com rigor técnico. E eis que temos que refazer a unidade do homem, refazer o homem, e o que é necessário para isso? Colocar novamente as partes separadas pelo avanço técnico. Mas e os meios? Só usar de uma espécie, meios técnicos. E se os otimistas de boa vontade pretenderem redescobrir o humanismo, ao qual o movimento técnico seria subordinado, trata-se apenas de um votum pium, que não tem chance alguma de influenciar o progresso. A alienação do homem moderno exige ainda melhores estudos e as influências que a técnica exerce no seu comportamento, que está por merecer maiores reflexões. Assim, como Jacques Ellul, cabe-nos apenas alertar mais uma vez. Quem sabe no futuro possamos defender exatamente o fenômeno pelo qual estamos passando e encontrar suas soluções. Amanhã, o tema será as novas formas do saber. Aqui, diretamente da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes. Eu vou aproveitar mais uma vez, como faço diariamente, pedir a você que você nos ajude. Entre na nossa página no YouTube e faça a sua inscrição. Se você gostar, deixe um comentário. Se você não gostar, deixe da mesma forma um comentário. Que é para a gente ver como melhorar esse conjunto que nós estamos fazendo aqui, de várias séries simultaneamente, completamente gratuito, para disponibilizar diariamente por meio das redes sociais. E neste especificamente, e que é a educação à distância de quarta geração, das civilizações gregas, hebraicas e romanas até os dias atuais. Um curso completo para servir de base, e somente isso, né? Para você continuar os seus estudos, para você ter um esclarecimento da cultura universal. Todos os dias, sempre pela manhã, com todo este movimento, esse barulho que passa por aqui, que nós estamos gravando ao vivo. Aqui tem gatos, aqui tem cachorro, aqui tem pássaro, aqui tem carro que passa na rua, mais ou menos a uns 50 metros daqui de distância, mas esse ambiente, o importante é essa vontade de lhe ajudar a compreender o mundo. E eu farei isso pelo restante dos 50 anos de minha vida.
Muitíssimo obrigado pela sua audiência.